Prezados e amados irmãos, nós vamos dar início oficialmente em nossa reunião e eu saúdo a todos os presentes, desejando que a bênção, a graça, o amparo e a paz de nosso Deus, de Jesus, seu Filho amado, do Divino Espírito Santo, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e do estimado profeta Santo Irmão Aldo, esteja no coração, no lar, na família de todos que aqui se fazem presente. Ao Senhor, à Senhora, você jovem e criança que está em nossa companhia através da internet, que as bênçãos de nosso Deus e seus santos também estejam convosco. Fique conosco até o fim e será muito feliz. Aos senhores que aqui se fazem presente, prezados, eu lhes digo com toda a certeza que o nosso Deus, o Pai, com seus santos e anjos que aqui conosco se fazem presente, ficam muito felizes de ver o amor e o dispor de cada um dos senhores em participar das nossas reuniões. Aqui nós estamos reunidos em família apostólica, no Tabernáculo Santo, a casa de nosso Deus, com o primeiro objetivo de agradecer a Ele, Deus, aos seus santos, por tudo que eles têm feito por cada um de nós. Porque se não fosse o amor de nosso Deus, prezados, hoje nós não seríamos e não teríamos nada. Tudo o que temos e o que somos, devemos ao amor de nosso Deus e seus santos. Então, o primeiro objetivo de aqui estarmos é agradecer. O segundo objetivo é exercer o direito que foi dado a cada um de nós, de através das nossas orações e petições, pedir aquilo que é necessário para vencermos as lutas de cada dia. Porque sem a presença dos santos e anjos na nossa vida, prezados, fica muito difícil. Nós precisamos muito da presença do Reino dos Céus no nosso lar, na nossa família, no nosso dia a dia. E o meu maior objetivo é que quando o Senhor e a Senhora, você jovem e criança, voltar para o seu lar, leve consigo aquilo que veio aqui buscar. E nós estamos aqui para buscar mais ânimo, fé, coragem, sabedoria e entendimento. Mas para isso nós precisamos estar unidos na mesma fé, no mesmo espírito, no mesmo coração, com muita reverência, pois a reverência na casa de Deus é um convite para que os santos e anjos venham conosco estar e ficar do início ao término de nossa reunião. Portanto, em nome do profeta Santo Irmão Aldo, sejam todos muito bem-vindos. Eu convido, por gentileza, os que estão assentados que puderem, coloquem-se em pé. Nesse instante nós vamos fazer a nossa oração inicial, é um momento importante, pois esse é o momento que nós vamos agradecer por aqui estarmos. E em segundo momento vamos pedir pelos atos de nossa reunião. Portanto, todos em sentido de oração, com suas cabeças curvadas, seus olhos fechados, suas mãos estendidas aos céus, oremos. Ó Santo e Eterno Deus, nosso Pai, honra, glória e louvor e adoração sejam dadas ao Teu nome, por ser o Deus do amor, do perdão, da misericórdia, da bondade, mas acima de tudo ser o Deus da justiça, pois foi baseado nessa justiça, ó Pai, que o Senhor nos deu a vida. Foi baseado nessa justiça que o Senhor nos deu à igreja, os santos, a oportunidade de vida e de salvação. E foi baseado na sua justiça que hoje aqui nós estamos como filhos escolhidos e eleitos, para unidos na mesma fé, no mesmo amor, com o mesmo proceder e obediência, ajudar a salvar almas para o reino dos céus. Pois este foi o objetivo na formação desta igreja. Também estamos aqui para honrar, glorificar e exaltar o nome de Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a esta terra, fez uma obra vicária de um valor muito grande, pois toda a humanidade tem conhecimento. Mas infelizmente nem todos o aceitaram e o aceitam. Ele derramou seu sangue inocente para que hoje aqui nós estivéssemos e para que toda a humanidade tenha mais uma oportunidade de vida e de salvação. Também honramos, glorificamos e exaltamos o nome de nossa Mãe Maria Santíssima, que tão jovem, acreditou na promessa do anjo, passou por todas as provações, mas foi fiel em tudo o que prometeu. Hoje é Rainha dos Céus, Mãe deste povo de Deus, Mãe deste povo apostólico. Uma santa que para nós tem um valor muito grande. Ela ajudou a formar esta igreja e está com seu manto santo abençoando todo o apostólico que é fiel, sincero e justo. A Senhora querida e Santa Vó Rosa também honramos, glorificamos e exaltamos o seu nome, por ser o consolador da promessa do Divino Mestre, a qual o início desta obra com muita luta, mas com muita fé e sinceridade, implantou nesta igreja o diferencial nos dias de hoje, que é a nossa doutrina e a nossa disciplina. Ao Senhor querido e amado profeta Santo Irmão Aldo também rendemos honra, gratidão e adoração, por ser o último pastor por excelência prometido pelo Divino Mestre. Estamos aqui, querido e amado profeta, e somos muito gratos, porque sabemos que aqui cheguemos amparado, protegido e abençoado pelos santos e anjos sobre o seu comando.
Agradecemos pela noite, pelo dia que tivemos de paz, de amparo e de proteção, e estamos aqui para, em primeiro lugar, agradecer ao Reino dos Céus, os santos aqui presentes, por tudo que tem feito de bom por cada um de nós, e também exercer um direito que é dado a cada um de pedir aquilo que é necessário para vencer as lutas de cada dia. Tendo a certeza, querido e amado profeta, que esta família aqui está com este objetivo, que em teu nome, sobre o seu comando, declaro esta reunião por iniciada. Amém. Vamos cantar o hino de número 1, Igreja Forte.
da criança feliz, o teu eterno amor vejo no entusiasmo vagueiro da mocidade cheia
viver e discernir, boas coisas dessa vida edificam nossa alma e nos fazem felizes assim. E poder saber que um dia, quando o fim da nossa vida, partiremos para o céu e revermos Santa Avó Rosa, tão linda e tão formosa, abençoando o povo seu. Ansioso, com todo o meu esforço, vou pela vida a cantar, alegrando corações, confortando multidões, anunciando o Salvador. Vou falar da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Alto para quem aqui chegar, que continue nessa igreja que é a esperança de quem quiser no céu chegar. Espero ansioso, com todo o meu esforço, por vida a cantar, alegrando corações, confortando multidões, anunciando o Salvador. Vou falar da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Alto para quem aqui chegar, que continue nessa igreja que é a esperança de quem quiser no céu chegar.
a Santa Forrosa amada, nossa mãe adorada, com amor revelou para nos guiar em toda a verdade, nos mostrando a vontade de Deus, nosso Criador. Ele está junto com a Virgem Maria, com a Santa Forrosa, e Jesus o Senhor recebeu do Pai poder e virtudes e o galardão de profeta de Deus Criador. Por isso ele conhece o mais profundo do nosso coração, sempre presente, nunca se esquece, guarda e protege toda esta multidão.
Amém. Em seguida, prezados, eu conto em nome do profeta Santo Irmão Aldo com a reverência de todos, pois eu vou ler a mensagem que está neste boletim, uma mensagem muito importante, portanto, de um valor muito grande a todos nós. O título desta mensagem é O Valor da Família, a responsabilidade e o respeito que deve haver no lar e entre o casal. No princípio, Deus nosso Pai criou o homem e a mulher para formarem um lar e neste lar darem início à família, que seria a base fundamental da verdadeira sociedade constituída do casal e dos filhos. Unidos pelos laços do amor e da verdadeira união, unidos pelos sentimentos da justiça, da paz e da harmonia, tendo por normas a vontade soberana de Deus e sua santa doutrina e disciplina. Entretanto, para que se cumpram os planos de Deus em relação à missão verdadeira de uma família, é necessário que esta família tenha desde seu início alicerces e fundamentos seguros já desde o namoro e do noivado. Os dois jovens precisam ter noção do que é constituir família e o que significa o casamento. Primeiro, devem ter os mesmos ideais, a mesma fé, os mesmos princípios religiosos, pois a nossa igreja tem a missão de religar a criatura humana a Deus o Pai, pois a nossa doutrina e a nossa disciplina são a base fundamental de uma família, que deve ter o amor um pelos outros e o amor a Deus e a sua justiça, pois é o que traz a bem-aventurança de dias felizes e seguros na vida do casal. Sem Deus, ninguém pode vencer nesta vida. Ele nos concede a mais perfeita regra do bom viver e da felicidade. Enviou-nos seu Filho Jesus para nos dar a mais sublime e gloriosa regra do bom viver e da paz. E nestes tempos atuais, ambos juntos com Maria Santíssima prepararam a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo para fazer brilhar em cada coração que aceitar a nossa mensagem a poderosa doutrina e ensinos do reino celestial para a formação da verdadeira família. Qual o procedimento do casal em relação de um para com o outro e em relação aos seus filhos? Entre o casal é preciso haver o respeito, a fidelidade e o bom senso, ou seja, o bom entendimento. Também é faculdade de discernir entre o verdadeiro e o falso. Precisam se amar e procurar sempre a cooperação e a ajuda mútua. Portanto, um ajudar o outro. Devem ser o exemplo para os seus filhos. Evitem discussões e não se deixe levar pelas ilusões e falsos ensinamentos atuais sobre a verdadeira formação familiar e sobre a educação dos filhos. Os filhos precisam do carinho e dos conselhos dos pais e de uma boa educação. Sempre que for preciso corrigi-los, façam com moderação e justiça. Porém, nunca deixem os filhos à mercê deles mesmos e fazerem o que bem entenderem. Mas devem ter disciplina, serem ensinados a terem boa conduta, boa educação e boas maneiras. Portanto, precisam, quando jovens, da sábia orientação dos pais. Cuidem deles até a sua maturidade. No passado, um jovem ou uma moça eram muito bem preparados para enfrentar a vida e qual o procedimento que deviam ter em relação à formação de uma família. Só pensavam em namoro e casamento quando já tinham idade e condições suficientes para formar uma família. Não era para passar tempo e muito menos para a degeneração moral. Porém, conservavam a sua pureza e virgindade para a pessoa com que se uniram pelos laços matrimoniais. Atualmente, muitos lares e famílias ruíram por falta de amor, falta de carinho, de diálogo, de união e de religião. O pai sai para um lado e a mãe para o outro, deixando os filhos sozinhos, sem carinho e sem o afeto dos pais. Não procuram tomar conhecimento sobre a conduta dos filhos, com quem andam, quais os locais que frequentam, não zelam pela boa conduta da filha ou do filho e não vigiam quanto ao uso indiscriminado do celular. Entendam que a criança, desde pequena, precisa da palavra e do ensino dos pais. Toda pergunta que ela fizer merece uma resposta. A criança merece toda a atenção e o afeto dos pais.
Quando um casal se ama, ama seus filhos, e por eles se sacrificam para que no futuro sejam pessoas de caráter, de respeito e úteis à sociedade e ao bem comum. Sempre serão muito abençoados e contarão sempre com o amparo de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do nosso estimado profeta Santo Irmão Aldo. Um conselho do Santo Irmão Aldo foi que todo casal precisa compreender que necessita da proteção da Santa Avó Rosa para a sua felicidade e carecerá muito dela, de sua graça e bênção. Ela o ajudará se merecerem. Portanto, seja o seu matrimônio firmado na verdade e conforme a justiça divina, sendo sempre leais e sinceros, dedicados ao bem e honestos, sempre bem intencionados, confiando um no outro. Sejam pacientes e caridosos, perdoando-se mutuamente. Não deem ouvidos às fofocas, intrigas e nem julguem um ao outro pela aparência do mal, mas confiem. Em outro conselho sábio do Santo Irmão Aldo sobre a vida íntima de um casal que deve ser sigilosa, assim nos disse: tenho tudo feito para unir os corações, dando muitos ensinos e conselhos sábios, como devem ser e viver, como deve ser o viver de um casal apostólico. Devem se amar com amor sincero e puro, procurar se entenderem, serem humildes e pacientes uns com os outros, evitem as brigas, toda a desunião e a maquerência, devem se ajudar mutuamente e serem muito sigilosos quanto à sua vida íntima. O que é ser sigiloso? É não estarem devassando a vida íntima do casal e nem os seus problemas. Isto deve ser resolvido por ambos, esposo e esposa, e não estarem falando para os seus familiares ou para os irmãos da igreja os problemas que estão tendo dentro do lar. Mas infelizmente, quando surge um problema entre o casal, ao invés de procurar solucionar entre ambos e pôr em prática a nossa doutrina e os meus ensinos, ficam pedindo e comentando sua vida particular com os que nada têm a ver com o casal. E muitas vezes são pessoas que não possuem a sabedoria e a experiência para lhes aconselhar no vosso problema. Daí a confusão aumenta, porque cada um dá o seu palpite. Todos ficam sabendo o que está se passando na vida do casal, ao invés de seguirem os conselhos sábios do Santo Irmão Aldo, que são ensinados no púlpito da igreja e em nossos boletins. Enfim, sejam cuidadosos, sábios, humildes e obedientes à nossa doutrina e à nossa disciplina, para serem abençoados e protegidos pela Santa Avó Rosa e por nosso Santo Irmão Aldo. Que em nome de Jesus, o nosso Senhor, de Maria Santíssima e com todo o poder dos santos e anjos de nosso Deus, protegem e amparam os fiéis. Vivendo com sabedoria o amor e amor, todos serão bem-aventurados. Amém. Aí está, prezados, esta mensagem muito rica em detalhes, muito esclarecedora a todos nós, mostrando o quanto é valoroso o bem criado por Deus, a base da sociedade, a nossa família. E nós devemos ser muito gratos, prezados, por tudo que Deus nos deu. Porque só dele dar o direito de nós acordarmos com o sopro da vida, de termos uma família, é mais uma oportunidade que Ele está dando a nós de nos santificarmos mais. E através dos nossos atos, do ato desta família apostólica, nós ajudar a salvar almas para o reino dos céus. Vejam que na noite de ontem nós fizemos uma explanação um pouco maior sobre essa mensagem da família. Hoje nós temos mais um hino do nosso coral, mas ainda temos alguns minutos para pontuar os pontos importantes dessa mensagem. Aqui diz assim: pois a nossa doutrina e a nossa disciplina são a base fundamental de uma família. Vejam, prezados, que o de maior valor que nós temos, a Igreja Apostólica tem, é aquilo que Jesus nos deu através da Santa Avó Rosa. A nossa doutrina, a maneira de entender os desejos do reino do céu, a nossa fé, a nossa maneira de crer, de crermos em Deus e nos seus santos, todos vivos em espírito nos céus. Mas também o que é muito importante é a nossa disciplina, porque um não anda sem o outro. Não adianta eu ser uma pessoa doutrinada e ser uma pessoa indisciplinada, é tudo em vão. Não adianta eu ser uma pessoa disciplinada e não ser uma pessoa doutrinada.
não ter um bom coração, não ter um amor ao próximo, não saber respeitar o próximo, não saber entender o próximo, não saber estender a mão ao próximo, é tudo em vão, porque um não anda sem o outro. Nós, apostólicos prezados, devemos colocar em prática na nossa vida, com muita fé, com muita sinceridade, com muito amor, a nossa doutrina e a nossa disciplina. É o que nos diferencia do restante da humanidade. Quem prega sobre o Consolador? Somente nós. Quem prega sobre o último pastor por excelência? Somente nós, a Igreja Apostólica. Por quê? Porque cumpriu-se em nosso meio as promessas do Divino Mestre. Por isso é importante, prezados, fazermos esta reflexão. Será que eu estou agindo da maneira correta? Será que eu estou agradando o reino dos céus? Será que eu estou honrando o sangue que Jesus derramou na cruz por mim? Será que eu estou honrando a luta que a Santa Avó Rosa teve pela minha igreja, por mim, pela minha família? Estou honrando o sangue que ela derramou por mim? Será que eu estou honrando toda a luta que o Santo Irmão Aldo teve com cada um de nós? Se eu estou fazendo, eu devo melhorar cada dia. Mas se eu não estou fazendo, ainda resta uma esperança. Resta uma esperança. O reino dos céus confia muito em cada um de nós. O reino dos céus tem uma esperança muito grande em cada um de nós. Eu falei ontem, nós somos o amor maior de Deus. Deus nos criou com tanto amor. Por isso é importante, prezados, fazermos essa reflexão e colocar em prática. O diferencial desta igreja é a nossa doutrina e a nossa disciplina. É tão valorosa, prezados, que nós temos que lutar todos os dias de nossa vida para mantermos aquilo que foi nos dado pelo reino dos céus. Porque se nós mudarmos uma vírgula, nós corremos um risco muito grande de não sermos mais a igreja do Consolador, de não termos mais a presença de Jesus e dos santos e anjos no nosso meio. Se nós mudar algo da que foi nos dado dos céus, prezados, nós vamos cair naquele dito popular quando diz que igreja é tudo igual. Nós não somos iguais a ninguém. Não existe nada igual nesta terra à Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Mas para nós continuar sendo diferentes, não melhores que os outros, nós não somos melhores. Nós estamos aqui para ser, para agir, para proceder, para falar, para se vestir, para tratar com semelhante, com nossos negócios diferente. Por quê? Porque temos ensinamento vindo do reino dos céus e nós não podemos mudar nada. Por isso é importante refletirmos. Vejam, prezados, que no momento em que nós conseguimos entender os desígnios do reino do céu com os olhos do Espírito e não somente com os olhos da carne, porque os olhos da carne nós conseguimos entender até onde nós enxergamos. Mas se nós conseguirmos entender com os olhos do Espírito, nós vamos entender a vontade do reino dos céus. Nós vamos ter humildade, nós vamos ter mansidão, nós vamos ter acima de tudo obediência com aquilo que foi nos ensinado. Vejam que aqui neste boletim também diz assim: não se deixem levar pela ilusão e falsos ensinamentos atuais sobre a verdadeira formação familiar e sobre a educação dos seus filhos. Prezados, hoje muitas vezes nós ouvimos algumas pessoas falar assim: ah, pastor, mas o mundo está mudando. Hoje existem novas teorias, novas evoluções, tudo está mudando. Falaste bem, o mundo está mudando. E o mundo que siga o caminho dele. Nós não somos do mundo. Esta igreja não pertence ao mundo. Esta igreja foi formada por Deus, por Jesus, pela Mãe Maria Santíssima e foi nos dado de maior valor, que é o Consolador, o último pastor por excelência. Nós temos o dever de colocar em prática aquilo que foi nos ensinado. O mundo que siga o caminho que ele quiser seguir. Nós temos ensinamento de sobra. Nós, pais e mães, devemos refletir e entender que o que é bom para os nossos filhos, independente da idade que tenha, é aquilo que a Santa Avó Rosa nos deu e aquilo que o Santo Irmão Aldo tanto lutou. Isso é o de maior valor. O que o mundo ensina, que seja acatado por quem quiser. Mas nós não pertencemos ao mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Desde criança, eu ouvi o bispo falar: nós estamos nesse mundo por uma passagem. Nós não pertencemos a este mundo. O dia que for da vontade de Deus, nós temos o dever de nos apresentarmos diante de Deus, com a coroa da vida que Ele nos deu com mais brilho. E qual é esse brilho? As obras realizadas por cada um de nós aqui nesta terra. Porque, prezados, eu sou bem sincero com todos os senhores, não significa porque eu sou pastor, porque você é corista, porque você é regente, porque você é músico, obreiro ou membro, que o senhor participa de todas as reuniões e que o senhor é dizimista, que a salvação está garantida. Não está, não. A salvação ela estará garantida através das obras que nós realizar aqui nesta terra. E Deus, prezados, Ele é muito amoroso, Ele é bondoso, é caridoso, é perdoador, mas é justo. Eu falei ontem da justiça de Deus, ninguém escapa.
Tudo aquilo que nós fizermos aqui nessa terra, nós vamos ter que apresentar diante de Deus o dia que Ele nos chamar. Se nós plantar flores, nós vamos colher flores. Mas se nós plantar espinhos, nós vamos ter que voltar caminhando de pé descalço por cima desses espinhos antes de chegar diante de Deus. Sabe por quê? Porque certa vez eu conversando com o Santo Irmão Aldo, ele pegou um papelzinho e falou assim, ó, lá no céu ninguém entra se o recibo não estiver em branco. Falou ali dentro daquela sala comigo. Ele falou, para entrar lá tem que estar com o recibo em branco. Se não tiver com o recibo em branco, não entra. Por isso, prezados, é importante, vamos nos lembrar, ainda resta uma esperança. O reino dos céus nos ama muito. Mas nós temos que entender que nós temos regras para viver aqui nesta terra. Vejam que no passado, quando aquele povo era escravo do faraó por 400 anos, no dia, na hora e na vontade de Deus, Deus atendeu às orações deles e mandou o libertador para tirar eles da escravidão. Aquele povo, prezado, saiu da escravidão e ficou vagando no deserto por 40 anos. Morreu a primeira, a segunda, a terceira geração foi entrar na terra prometida. Alguém poderá pensar assim, mas por que, pastor? Se eles eram escravos 400 anos e eles sofreram em 40 anos muito mais do que sofriam na escravidão, sabe por quê? Porque eles não obedeciam às leis de Deus, os 10 mandamentos. Eles questionavam a vontade de Deus e questionavam o profeta. No momento em que eles entenderam que eles colocaram em prática na vida a vontade de Deus, eles estavam tão pertinho da terra prometida. Foi só no dia em que eles entenderam os desígnios de Deus. Assim, prezados, é para nós. Eu não estou aqui para julgar ninguém, não conheço ninguém, não tenho esse direito. Se eu julgar qualquer um dos senhores, o dia que eu chegar diante de Deus, Ele vai me chamar e nós vamos ter que ter uma conversa muito séria. Mas esta é a realidade. Esta é a realidade. Nós estamos aqui para fazer o diferencial. Vejam, prezados, o quanto é importante a nossa doutrina e a nossa disciplina, que é muito triste, principalmente depois que o nosso Santo Irmão Aldo foi para os céus. Algumas pessoas dizem assim, ó, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero, vou onde eu quero, ando do jeito que eu quero, me visto do jeito que eu quero, falo o que eu quero, bebo o que eu quero. Prezados, e ainda eles buscam um álibi. Está nas Sagradas Escrituras. Sim, está nas Sagradas Escrituras que Deus disse que te dá o livre-arbítrio. Mas Deus, prezados, dá o livre-arbítrio para escolher um caminho. E neste mundo existe dois. O caminho largo e o caminho estreito. Deus diz, filho, escolha. Você escolhe o caminho que você quer seguir. Se você escolher o caminho largo, você vai colher os frutos da tua escolha. Se você escolher o caminho estreito, você também vai colher os frutos da tua escolha. O caminho estreito é este. A porta do céu é esta. E ela tem nome, é a Igreja Apostólica. É um caminho que muitas vezes nós vamos passar por lutas, muitas vezes nós vamos passar por sofrimento, nós vamos passar por tristeza, porque o reino dos céus não é de graça para ninguém. Nós vamos ter que provar para Deus que nós somos dignos de receber o amparo do reino dos céus, que nós somos dignos de ter um anjo na nossa companhia. Nós vamos ter que provar para Deus. No momento, prezados, que eu aceitei a mensagem dessa igreja, no momento que eu aceitei os santos dessa igreja, no momento que eu vim diante de um tanque batismal, ergui a minha mão e fiz uma promessa. Eu prometi para Deus, para Jesus, para a Mãe Maria Santíssima, para a Santa Avó e para o Santo Irmão Aldo, e eles não são brincadeira. Deus não é brincadeira. Eu fiz um voto porque eu quis. Eu não fui obrigado a fazer esse voto. E no momento que eu fiz esse voto, eu escolhi o que esse caminho me ensina. Então acabou o livre-arbítrio para mim, eu não tenho mais. Eu tenho o dever de colocar em prática na minha vida aquilo que me é ensinado, porque foi escolha minha. Por isso é importante, prezados, refletir e entender as coisas com os olhos da fé. No momento que nós entender com os olhos da fé, nós não questionamos mais o reino dos céus. Nós vamos ter famílias salutares nesse mundo, famílias apostólicas que dê bom exemplo, famílias apostólicas que vão lutar por seus filhos, que vão lutar por nossos jovens, que vão dar o seu tempo aos nossos jovens com conselhos, com ensinamentos. Vejam, prezados, no passado, nossos pais, eles ensinavam para nós tudo. Por que era Natal? Por que era Páscoa? Por que tomava Santa Comunhão na igreja? Por que nós tínhamos que obedecer, ouvir o programa Hora Milagrosa, vir na igreja e ouvir o pastor? Por que Jesus nasceu na manjedoura? Só que hoje, infelizmente, prezados, isso não está acontecendo. As nossas crianças, os nossos jovens não conhecem a história da igreja. E isso é triste, porque é um dever nosso. E se for interrogado por outras pessoas, o que vai responder? Este jovem, esta criança tem culpa? Não. Quem tem culpa é os pais que não dão o tempo ensinando a eles. Por isso é importante lembrar. Aqui diz assim, atualmente muitos lares e famílias ruíram por falta de amor. A gente ouve às vezes, prezados, o amor esfriou. Como assim? Amor esfriou? Amor verdadeiro esfria? O amor de Deus esfriou conosco? O amor de Jesus esfriou conosco? Se tivesse esfriado, Ele não tinha ido na cruz dar a vida por nós.
O amor da Mãe Virgem Maria esfriou conosco? O amor da Santa Avó Rosa esfriou conosco, prezados? 16 anos de luta, de sofrimento, de perseguição. Mas ela não retrocedeu, sabe por quê? Porque aquilo que ela prometeu para Jesus, ela cumpriu. Por isso ela é coroada no céu como Consolador. E o amor dela para conosco foi, é e será sempre um amor verdadeiro. Não esfria o amor da Santa Avó. O irmão Aldo, prezados, 44 anos, amou e ama muito essa família. Amou e ama muito os jovens. Para nós, prezados, que tivemos a oportunidade no passado de viajarmos com ele na Santa Comunhão, como regentes e coristas, o irmão Aldo tinha um carinho tão grande. Os senhores que estão aqui, que participaram, sabem. Enquanto todos não sentavam e estariam com seu prato ali para jantar ou almoçar, ele não ia fazer o almoço dele, mas ele queria ver todo mundo. Então, prezados, ele sempre teve um carinho muito grande, ele deu conselhos, ele deu ensinamento. Ele sempre quis a paz dessa família. Ele sempre quis essa família vivendo feliz. Ele sempre disse: o que eu ensino, o que eu lhes peço vem dos céus, portanto é para o seu próprio bem. Mas nós temos que entender uma coisa, que independente da idade que tiver dentro dessa igreja, não será tirado de nós o dever de colocar em prática aquilo que é ensinado. Não interessa se eu tenho 5, 10, 15, 20, 30, 40, pode ter 100 anos, tem que colocar em prática aquilo que é ensinado. Por isso é importante refletir. Aqui diz assim: entendam que a criança desde pequena precisa da palavra e do ensino dos pais. Toda pergunta que ela fizer merece uma resposta. A criança merece toda a atenção e afeto dos pais. Muitas vezes, as nossas crianças vão lá no colégio, ouvem algo lá que ela não está acostumada a ouvir dentro de casa. Ela fica com dúvida, porque ela não tem a resposta. Ela vem: mãe, uma mocinha, uma menininha, mãe, eu ouvi tal coisa. Às vezes a mãe diz assim: agora eu não posso, agora eu estou ocupada. Muitas vezes o menininho vem e fala para o pai: pai, eu ouvi tal coisa, o que é isso? Agora eu não posso, agora eu estou ocupado, vai ver com o teu avô aí. Prezados, esta criança não teve a resposta de um pai. Sabe onde é que ele vai buscar a resposta dele? Lá na escola. E não vai aprender o que é bom. Não vai aprender o que é certo. Aí muitas vezes esse pai e essa mãe preocupado com as coisas materiais, com trabalho, com formação acadêmica, com dinheiro, com carro, com sítio, com casa, perde esse filho. Aí diz assim: Santa Avó, Santo Irmão Aldo, o que eu fiz? Sabe o que fez? É que lá no passado não estendeu a mão e não deu uma resposta. Vejam, prezados, neste boletim tem sábios conselhos do Santo Irmão Aldo para nós, pais, para as senhoras mães. O irmão Aldo sempre foi muito justo conosco. Ele sempre foi muito amoroso, sempre foi muito conselheiro, mas ele sempre foi muito justo. E o irmão Aldo sempre falou as verdades para nós. Querem ver uma coisa? No boletim do dia 20/9/2007, o irmão Aldo diz assim: tudo o que eu tenho falado e mandado falar ao nosso povo são palavras dignas de crédito e palavras sérias, e que devem ser aceitas com amor e obediência, não com brincadeiras. Eu, irmão Aldo, não brinco com as coisas sagradas, mas tenho o meu objetivo e rumo certo, que é a santificação e a purificação da igreja. Portanto, levem mais a sério o que mando lhes falar e lhes ensinar. Aí ele dá um aviso: quem avisa do perigo, amigo é. Pois não adianta falar, depois não adianta falar que eu não avisei. Este mundo está muito mal e passará ainda por muitas mudanças. 2007 o irmão Aldo falou isso. Em seguida ele diz assim: quem não tiver domínio próprio sofrerá muito. Aquele que não tiver domínio próprio é levado pelo mundo como uma palha que o vento espalha. Então, prezados, vamos fazer uma reflexão? Vamos fazer a mudança? Ainda resta uma esperança. Vamos provar para o mundo que nós não somos iguais a eles? Vamos provar para o mundo que esta igreja é diferente e não é igual às outras? Agora depende de cada um de nós. Depende do nosso amor, da nossa fé, da nossa sinceridade, da nossa união, do nosso procedimento lá dentro do nosso lar, com filhos, com família, com vizinhos, com amigos. Porque o irmão Aldo ainda espera muito de nós. A Santa Avó Rosa ainda tem uma esperança muito grande. E o reino dos céus estará sempre ao nosso lado, nos dando força, sabedoria, entendimento, bom ânimo e fé para vencer as lutas de cada dia. Mas com toda sinceridade, depende de cada um de nós. O reino dos céus está com os braços abertos para nós. Agora devemos fazer a nossa parte e entender os desígnios dos céus com os olhos da fé, não com os olhos da carne. A hora que todos nós entendermos, nós vamos ver grandes mudanças e coisas maravilhosas acontecerem em nosso meio, hoje e sempre. Amém.
Vamos ouvir com o nosso coral o hino com o título A Vitória dos Santos. Hoje vencem como os santos do Senhor venceram no passado, mesmo porque surgiu o grande vencedor, a Santa Formosa, o Espírito Consolador.
sendo o Pai Celeste, Jesus, o Espírito Santo, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Profeta Irmão Aldo, fiéis às suas promessas, todos os santos lá nos céus cantam eternamente sua vitória. Apostólicos de hoje, como santos, respondemos louvando ao Reino dos Céus com nossas vitórias, vitórias da Santa Vó Rosa, vitórias dos santos do Senhor. Amen.
Aldo, nosso santo primaz. Ó santos do Senhor, marchai para a vitória final, marchai para a honra e glória do Santo e Eterno Deus, nosso Pai. Amém. Prezados, chegando ao final de nossa reunião, eu agradeço de coração pela presença de cada um dos senhores e lhes faço o convite, participe da nossa reunião. O senhor, a senhora, você jovem ou criança, é muito importante nesta obra de salvação. O reino dos céus sempre estará aqui esperando os senhores para lhes dar sempre o de melhor. Agradeço o nosso coral pelos hinos apresentados, também agradeço aos obreiros e colegas de ministério que nos ajudaram para que essa reunião fosse realizada, também aos nossos internautas que estiveram em nossa companhia. De minha parte, foi um privilégio ter estado com os senhores. Em nome do profeta Santo Irmão Aldo, muito obrigado por tudo. Convido a todos para se colocar em pé. Vamos agradecer ao Reino dos Céus por esta oportunidade. Como no início, agora no término, todos em sentido de oração, oremos. Graças te damos, Senhor Deus, por esta oportunidade de aqui estarmos reunidos na Tua casa, o Tabernáculo Santo. Sabemos que tudo o que foi aqui realizado foi para honrar e glorificar e exaltar o Seu nome, o nome dos santos aqui que estiveram presentes conosco. Honrar e glorificar o nome de Jesus, que deu sua vida por nós, da Mãe Maria Santíssima, que também passou por todas as provações, e graças a ela hoje nós temos o que temos. A nossa querida e Santa Avó Rosa, que muito lutou e continua lutando por todos nós. E ao Senhor querido e amado profeta Santo Irmão Aldo, também rendemos honra, louvor e adoração e gratidão por tudo que o Senhor fez e continua fazendo. Peço ao Senhor que abençoe toda esta família apostólica. Leve cada um deles para os seus lares, que nada de mal lhes aconteça, que tenha um anjo na companhia de cada um deles, que tenha uma semana repleta de paz, de felicidade, de prosperidade, amparado e protegido, e que no próximo final de semana aqui estejam novamente contentes, felizes e bem-aventurados para mais uma vez participar de uma santa reunião. Peço ao Senhor que ouça as orações de cada um deles, porque cada um precisa de algo para si, para a família, para o lar, para as pessoas que amam. Peço ao Senhor que nos dê a todos nós mais ânimo, fé, coragem, sabedoria e, acima de tudo, entendimento para colocarmos em prática a vontade do reino dos céus e assim sermos verdadeiros apostólicos aqui nesta terra. Também peço que esses nomes que estão nessa caixa de oração, eu não sei o que eles te pedem, o que necessitam. Muitos estão passando por problemas difíceis na vida. Os santos e anjos estão sobre o seu comando. O poder está nas suas mãos, ó amado profeta, mas tudo depende de nosso Deus, o Pai. Se for da vontade do Pai, sei que o Senhor enviará o alento para cada um deles. De minha parte, agradeço de todo o coração por esta oportunidade de aqui estar reunido com esta família, porque sabemos que aqui estivemos unidos na mesma fé, no mesmo amor, sempre para agradecer ao reino dos céus por tudo que tem feito a cada um de nós e também exercer o direito que é dado neste momento de pedir aquilo que é necessário. E sei que cada um de nós precisa muito, principalmente nos momentos difíceis na qual estamos passando. E tendo a certeza, firmado na fé, que estas orações estão chegando diante do trono de nosso Deus e através do jugo do nosso Pai, estão voltando em bênçãos e graças para todos que aqui se fazem presente, que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, em teu nome, ó amado profeta, eu desejo que todos vão e vivam em paz para todos sempre. Amém.